Para você que está me assistindo, obrigado por me assistir. Eu sou Jorge Luiz e falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Este é o podcast e Rádio Web Xixová. Xixová é essa montanha aí, ó, atrás de mim. Para quem quer saber o significado de Xixová, é essa montanha aqui, ó. Vai lá no Google, digita Xixová, que você vai achar o Xixová, a montanha, e também vai achar a Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho da música cristã, que para mim não é louvor, é só música para alegar pessoas que gostavam daqueles ritmos. Se o camarada gostava de um pagode, de um samba, ele vai fazer um pagode, um samba com temas bíblicos. Se ele gostava de música sertaneja, ele vai fazer um sertanejo com temas bíblicos. Isso é para alegrar a alma do próprio cidadão e até ganhar umas moedas. Mas isso aí não é louvor. Porque louvor você só se canta para Deus e mais ninguém. Mas eu quero falar hoje aqui é dessa frase aí. Parece que, como diz os mais antigos, salvou uma alma do purgatório. Parece que uma alma saiu do purgatório. A congregação cristã no Brasil está trazendo de volta ao cargo o Jarbas de Paraibuna. E tá aí o convite aí. Se você estava com saudade do Jarbas, pega o endereço e vai lá visitar. Eu não conheço esse Jarbas de Paraibuna, não faço ideia de quem é. Aliás, eu nunca corri atrás de pregador nenhum. Aqui na minha região tinha Piruíbe, tinha lá o Clóvis de Piruíbe, o Clóvis de Caraminguava, tinha o Clóvis do Joque, tinha o irmão Luizinho, o filho do irmão, tinha o irmão, filho do irmão Ancião Luizinho, lá no Morrinho do Zé Menino, e era aquela correria da crentalhada. Hoje eu vou congregar ali, vou congregar aqui. Eu nunca fui disso, nunca quis saber de correr atrás de seu ninguém. Ficava lá na minha comum, como é chamada, onde o pregador era o irmão Nestor da Silva, que lia a Bíblia, explicava aquele trecho e acabou. Essa era a palavra. Mas a igreja caiu numa vala de profecias que está aí nessa situação que se vê no dia de hoje. Eu não faço nem ideia quem é esse Jarba de Paraibuna. Quando sentaram ele, foi um fuzuê na Irmandade. Para mim, eu não senti nada. Porque eu não sei quem é, mas ele está voltando aí, ó. Está aí o chamado. O Jarbas de Paraibuna está voltando. Se você tinha saudade, está lá. Agora, vamos ver uma coisa. Se esse tempo que ele ficou fora, ele cresceu como ser humano. Se ele melhorou a pregação, se as pregações hoje vai ser melhor, ou vai ser aquela vala de sempre de adivinhações, de profecias que nunca vão se cumprir. Uma pedrada. Você pega uma pedra, joga para cima, ela cai na cabeça de alguém, alguém vai falar ai, 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 ai. Não é língua dos anjos, não. É que a pessoa está sentindo uma dor. Aí alguém gritou, eles miram naquela pessoa que gritou e centraliza, canaliza a pregação para aquela pessoa dizendo que é voz de Deus. Uma das maiores palavras que eu já ouvi na vida, lamentavelmente, não foi dentro da minha própria igreja, a Congregação Cristã no Brasil. Não foi. Porque a palavra ela tem que ser direcionada à pessoa para que se faça uma obra, para que se limpe,
para que se mude a pessoa. Então, se você gostava do Jarbas de Paraibuna, está aí a oportunidade de você ir lá, anota aí o endereço, pausa o vídeo, anota o endereço e vai lá. E vão lá receber ele de braços abertos. Ou seria fake isso aí? Bom, eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Será que ele mudou? Porque às vezes eu fico pensando com meus botões. Eu batizei na congregação cristã em 1986. E aí o Paulo Plácido, né, o Paulinho do Jardim Paulista, vinha aqui na sede, na Havaí de Abreu, e foi aquela correria para receber o Paulinho. E eu não sabia, não fazia nem ideia quem era o Paulinho do Jardim Paulista. E eu fui lá, junto com a Irmandade, que todo mundo queria, todo mundo falava aqui na Baixada, era uma reunião da mocidade, e eu acabei indo lá. Todos os testemunhos que eu ouvia dele, eu batia palma e dava glória a Deus pelos testemunhos que saía da boca dele. Mas quando ele abriu para fazer as pregações, eram as mesmas pregações de adivinhações, de proibições, era as mesmas pregação. E eu fiquei imaginando, como é que uma pessoa que Deus opera tanto milagre na vida dele, o camarada tem essa pregação? Não é possível. Que pregação doida essa daí que esse camarada está pregando. Mas a Irmandade dava glória a Deus, pulava. Depois ele veio aqui para a casa do meu amigo, aí eu conversei pessoalmente, mas na minha cabeça eu ficava assim, poxa vida, esse camarada, Deus fez tanto milagre na vida dele, mas a pregação desse sujeito é uma pregação sem nexo, sem pé, sem cabeça, só na base das adivinhações, do chute e das profetadas, sabe Deus para quando e para que dia. A Bíblia diz que o ofício do verdadeiro profeta é, se ele vê o mal vindo sobre alguém, ele avisa para que a pessoa não pereça. Mas o Paulinho do Jardim Paulista não. Lá de cima do púlpito, ele mata todos os membros que estão lá embaixo e não dá a menor chance de se arrepender. Mas ele também é aqueles camarada que contavam umas obras que só Deus pode fazer. Eu conversando com ele, ele contou que ele passou um perrengue e não tinha lá o que comer, não entrava serviço, e ele era caseiro, ou é caseiro até o dia de hoje, e, e ele não tinha o que comer. Um dia ele levantou de manhã, alguém fez um despacho de macumba em frente à igreja. E aí naquele despacho tinha bastante dinheiro ali. Aí quando ele saiu de manhã cedo para trabalhar, que ele olhou, viu aquele dinheiro ali, naquele que tinha sido por oferta lá para o cão, ou sei lá para quem, ele falou, Deus, eu estou com fome, botaram esse dinheiro aí, e esse trem que eles colocaram aí não usa dinheiro para nada. Diz que voltou dentro da casa dele, orou, fez uma oração, foi lá, pegou aquele dinheiro e comprou pão para ele e para a família, comprou comida para ele, para a família que estava em necessidade. Aí ele disse que todas as vezes que alguém colocava dinheiro lá no despacho, ele orava a Deus, ia lá, pegava o dinheiro. Eu admirei, bati palma, falei, caramba, eu nunca vi tanta fé nem em Jerusalém. E esse aí, Jarbas de Paraibuna, é do mesmo naipe. Tem muitos milagres interessantíssimos, mas as pregações, fala sério, é as mesmas.
Então é isso que eu estou falando. Será que ele vai voltar com certo crescimento? O nível vai mudar ou vai vir com aquelas mesmas heresias de todos eles? Eu já disse a vocês que a minha maior decepção dentro da congregação cristã no Brasil não foi essas profecias, essas profetadas, não foi esses. Uma vez eu vi um irmão apontar para o outro dentro da igreja e falar para ele: Deus vai preparar uma esposa para você. Só que o cara era casado. Aí, quando acabou a reunião, foi um escândalo. Mas eu acho que aquela profecia tinha a ver com anos depois que esse irmão acabou sendo sentado por Adu e aí casou com outro. Então Deus já estava preparando a outra. Só se for. Mas a única decepção que eu tenho na congregação é que eu via tanto falar da sede do Brás, eu não tinha ido no Brás. Era tanto testemunho da sede do Brás, que a sede do Brás, que a sede do Brás. E aqui na minha cidade se faziam caravanas para ir para a sede do Brás, mas eu nunca me interessei em ir nessa tal sede. Mas depois você está naquele meio ali, e todo mundo quer ir na sede, quer ir na sede, quer ir na sede. Um dia eu peguei o ônibus aqui e fui lá na sede. Cheguei lá, pensa na decepção. Parece que eu entrei dentro de um refrigerador Consul. Aquele Consul 440 litros. Porque a igreja é grande. A única coisa admirável é a acústica da igreja. Mas a pregação, ó. Mas a palavra, ó. Uma palavra sem pé, sem cabeça. Todas as vezes que eu fui lá, eu acho que sou eu. Teve 2 orações. Porque a igreja é muito grande e aquelas pessoas que não têm franqueza para pregar, para falar, resolve orar. Aí começa a orar lá no fundo, o outro que está na frente não escuta, ora em cima e fica 2 orações, aquele bololô lá. Todas as vezes que eu fui lá, isso aconteceu. Ou é eu que atraio esse tipo de coisa, ou essa gente não cresce como ser humano, não cresce como cristão. Porque se a igreja daquele tamanho para 10 mil pessoas, não é para a irmandade orar, não. Quem deve orar é o cooperador, é o diácono, é o ancião, porque não tem como ouvir. Ou então, faz como as outras igrejas evangélicas. Pega um microfone sem fio, quando aquela pessoa começa a orar, você corre até ela e coloca o microfone perto daquela pessoa para que os outros ouçam. É muito simples, mas parece que isso no Brás é uma obra que tem que ser revelado. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Não precisa de revelação, só precisa de entendimento. Entendeu aí, ô Mané? Isso aí eu estou tirando sarro por causa da mulher lá da estátua que escreveu Perdeu o Mané. Então, olha, gente, ou vocês ou nós cresce espiritualmente, ou então já era, porque passa anos. Eu me lembro que aqui na minha cidade, Praia Grande, eu, numa daquelas reuniões que eu participava lá, eu disse assim: poxa vida, a gente está precisando aqui de um. Eu falei assim, hoje quando cheguei na igreja, tinha uma toalha pendurada branca, quem é mais antigo conhece, tinha uma toalha branca pendurada, né, e uns 3 copos de água, mas aqueles copos de alumínio. E quando eu entrei,
tinha um irmão com aquela toalha passando no sapato e depois ele pendura lá. Aí o outro que não viu que ele passou aquela toalha no sapato, vai lá e passa aquilo no rosto. Aí tinha 2 ou 3 toalhas para todo mundo usar aquilo ali. Aí na reunião eu falei, isso está errado. A gente pode comprar um papel toalha aqui, a gente pode comprar uma toalheira, a gente pode comprar um bebedouro, a gente pode comprar alguma coisa individual, copo de descartável, isso já existe. Aí eu falei isso na reunião. Aí um dos cooperadores mais antigos que tinha ali se levantou e falou que não, porque as crianças não saberiam usar o papel toalha, ia jogar no banheiro, não saberiam usar o copo descartável, iriam jogar no banheiro. E como ele era cooperador e eu não era nada, adivinha quem foi que ganhou? Ele. Só que eu fui teimoso, falei com o irmão que hoje é ancião, na época não era, o Lionel, a gente trabalhava na mesma empresa. Aí eu falei com ele e a gente foi lá e comprou a toalheira, os papéis toalha e os copos descartáveis e colocou lá, mesmo contra a vontade do irmão que era cooperador. Então isso não precisa de uma revelação, só precisa de um entendimento. E por que eu estou falando isso? Eu quero ver, eu não conheço esse Jarba de Paraibuna. Mas a pergunta é, ele cresceu como ser humano ou vai vir com a mesma conversa fiada de sempre? Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, aonde tiver internet. Fiquem com Deus, se é que vocês são de Deus.